Voltamos agora para a segunda parte. Essas lives de boteco, elas têm se prolongado, elas têm ficado longas, mais do que 1 hora. Então sempre é um prazer estar aqui com você. Se você está assistindo isso agora no YouTube ou agora ao vivo aqui no Instagram, não esquece de seguir a gente, Dr. Lopes aqui no Instagram. O pessoal tá voltando, tá entrando novamente pra gente continuar o nosso bate-papo. E claro que a gente vai chamar a Kati mais vezes para discutir mais coisas aí referentes à biomecânica, ela poder nos ajudar bastante a entender esses contextos todos, tá? Então, assim, esses comportamentos individuais, eu acho que a biomecânica poderia ajudar muito nessa estruturação desse trabalho que você trouxe para nós, e que a gente vai continuar discutindo ele, de que os multiarticulares têm uma resposta, os monoarticulares têm uma outra resposta com relação a sinal eletromiográfico. Quando compara protocolos multiarticulares versus uniarticulares versus multi e uni, a gente vai ter uma ativação maior de quadríceps e de glúteo máximo quando a gente trabalha os multiarticulares, seja isolados ou não, e que a gente tem uma maior força de extensores do joelho quando a gente trabalha os uniarticulares. Então, o que a gente tira daí? A ideia da variabilidade, que era o que a gente estava falando, né? Que cada pessoa vai realizar o exercício de uma forma em um contexto diferente. Então, se o cara fez um treino lá num microciclo de choque na semana anterior, será que essa semana aquele músculo vai responder como ele responderia da mesma forma, assim, numa situação comum? Mais do que isso, quando a gente fala de agachamento também, indo um pouquinho além, não só trazendo o que eu já tinha trazido, André, eu costumo falar da variabilidade da ativação da pessoa mesmo. Bora lá. Se eu pego um estereótipo da brasileira, vou pegar a mulher brasileira ali que caminha já com aquela inclinação, com aquele drop da pelve e tudo mais, pra não dizer reboladinha, né? Aquele rebolar, Agora, não, eu vi uma maneira... Nossa, você tem um drop da pelve atrativo. É tipo um rebolar, é isso? O pessoal que tá assistindo aí agora pegou uma cantada científica, né? Uma cantada científica é você chegar na noite para a menina, você assistiu a live de boteco, você aprendeu isso na live de boteco. E aí você pega lá, você chega para ela, com licença, eu tava reparando que o seu drop pélvico é um tanto quanto chamativo. Cara, ela não vai entender de primeira. Daí você explica, não, na verdade, só um pouquinho, ó, fica em pé e você consegue dar uns passinhos, assim, o drop pélvico é essa reboladinha sensual que você tá dando. Com certeza, essa pessoa vai rir, ela vai achar legal e vai te dar, no mínimo, assunto. Se ela vai ficar com você, outros 500, aí é seu talento. Mas você ganhou a atenção dela com o drop pélvico. Sensacional. Quem usar isso aí me manda um direct contando depois como foi, tá, pessoal? Contando conforme foi o drop pélvico. Então, assim, a pessoa faz o exercício paralelo, né? Você vai agachar, você agacha com as duas pernas, você faz leg press, você faz com as duas pernas, extensor, você faz com as duas pernas. Qual é a melhor forma de você, por exemplo, fazer um trabalho compensatório, pensando que as pessoas invariavelmente têm diferenças do lado esquerdo pro direito, tem um lado dominante, isso é fato. Então, assim, dentro desse contexto, como é que é a melhor forma de você tentar ajustar isso? Fazer só os paralelos, só os que usam as duas pernas ao mesmo tempo, ou os dois braços ao mesmo tempo? Ou daria para fazer um bem bolado aí? Sacaneando. Se você não tiver a resposta, eu entendo. Eu tenho um estudo de caso em casa. O Gusto teve um rompimento de LCA 2 anos atrás. E, enfim, né? Não preciso dizer como após a graduação. Deve ter sido correndo atrás de ti. Eu estava em Salvador e ele em Porto Alegre. E, enfim, ele fez a cirurgia de reconstrução e com essa função toda de mestrado, ele fez até receber alta da fisioterapia e foi fazer lá o experimento com as moscas dele no morango. E o treinamento ficou de lado. E a gente retomou isso. Então, ali a gente já tinha toda a diferença de ativação, né? De padrão de ativação. E a gente tinha também toda essa questão de volume muscular, que a gente está recuperando, mas quando tu faz ali a comparação, perna direita com a esquerda... Então, assim, ele tem uma perna fina e a outra muito fina. É isso? Tipo isso. Não, porque agora ele tá treinando, tá? Voltou a treinar. Então, o que eu costumo trabalhar com ele? Que é a vantagem de, né, ser casado com alguém que não é da área. O que tu fala pra fazer, ele faz, tá ótimo. Que bom, não é assim que funciona aqui em casa, né? Então,
tem ali algumas coisas. Por exemplo, fator de risco para rompimento de LCA é a hiperextensão de joelho. Então, aquela ideia de fortalecer só o quadríceps é extremamente perigoso. E, ao mesmo tempo, eu preciso que aquele ligamento responda de forma adequada para diferentes posições, para diferentes demandas. E a gente cria essas diferentes demandas. Então, por exemplo, ele vai fazer um agachamento bipodal, só que ele vai fazer com a perna que que tem essa diferença por conta da cirurgia do LCA, numa superfície mais instável. Ou seja, de alguma forma, eu crio estratégias, às vezes por superfície instável, às vezes por colocar uma faixa elástica e puxar para fora, às vezes simplesmente por dar a orientação de que ele preste atenção naquele membro que está enfraquecido, que está com a sua ativação de alguma forma aí Prejudicada, exatamente. Então eu vou criando estratégias sempre pensando na variabilidade. Então, eventualmente, eu coloco ele com os 2 pés em superfícies instáveis, já coloquei ele a fazer agachamento com um pé no piso, o outro numa bolinha daquelas. Isso não causa um problema muito grande, porque assim, eu entendo quando você tem um patamar de igualdade, né? Então você tem 2 lugares, um é mais instável, o outro é mais fixo, mas eles estão os 2 na mesma linha. Quando você faz, por exemplo, numa bolinha ou numa superfície mais alta, isso não pode desencadear um problema lá no quadril, ficando esse quadril mais torto e aí desalinhar tudo? Pode sim, mas daí no sacaneando, caso, tô sacaneando total. Ali, por exemplo, para um fundo, onde eu vou ter tarefas diferentes. Tá, beleza. Daí você não tirou o bipodal e colocou, beleza, quando eu for fazer o afundo eu desestabilizo e no outro eu mantenho estabilizado. Ou eu coloco um degrauzinho e vou organizar aquela altura. Ou realmente eu dou essa orientação para que eu tenha uma desestabilidade, um desnível pélvico. O que, uma vez, um exercício, porque a gente tem... Não vai prejudicar a vida. Não vai prejudicar a vida, vai inclusive trazer a ideia da variabilidade. Então, assim, a gente trabalha algumas coisas unipodais e, de alguma forma, quando é uma coisa mais de força, especificamente, porque qual é a sacada? Como a gente tem essas questões de hiperativação e enfraquecimento de glúteo médio que ocorre nessas situações e tudo mais, a gente não pega ainda muito pesado em carga. Então, eu estou lapidando o movimento. E quando eu estou lapidando o movimento, quanto mais variado for a demanda que eu der para ele, mais preparado o corpo dele vai estar para responder qualquer demanda. Porque ele não vai sempre caminhar ou correr no piso do condomínio, que é sem buraco. Então, dentro dessa ideia, quando rola alguma coisa um pouquinho mais de força dentro desse plano, a gente trabalha, assim, um pouquinho mais de volume de treino, de maior intensidade naquela perna que é um pouco mais debilitada. Mas isso não é uma regra. A regra é variar e ensinar de novo aquela perna, desafiar ela e levar a atenção dele para ela. E outra coisa daí é aplicar a biomecânica no sentido de ensinar ele a perceber os alinhamentos da perna dele. Tipo, tá desalinhando o joelho. Ele já sabe como perceber. Eu costumo falar muito da função de que quando tu agacha, seja com os pés paralelos ou com algum tipo de rotação externa, a tua coxa tem que tapar a ponta do teu pé. Sim. Se tu enxergar o teu pé, seja por dentro, seja por fora, alguma coisa errada tá. Tu tá fazendo um movimento que é não natural, vamos colocar assim, da articulação do joelho, alguma coisa tá errada. Hoje eu dei aula sobre exatamente isso hoje pra Rafa. Ela já tava tirando uma dúvida sobre posicionamento de pés e ativação e coisa, e eu dizendo pra ela assim, cara, olha só, tem que entender que a articulação do joelho, ela faz flexão e extensão. Esse é o grande movimento dela, é flexão e extensão. Então assim, quando você faz flexão e extensão, você tem que entender que quando você mudar a ponta da porra do pé, a tua flexão e extensão ela continua existindo, ela não muda. Ela continua sendo flexão e extensão. E aí você vai ter a mesma ativação dos mesmos músculos da flexão e da extensão. Não tem como você ficar inventando muita moda. Inclusive, alguns posicionamentos podem até prejudicar. Você está indo contra uma possibilidade de flexão e extensão. Isso pode gerar uma lesão, um problema ósseo, alguma coisa do gênero. Então, e a outra coisa que a gente tem é que a gente pode gerar, com essa função do pé que tu trouxe, uma rotação tibial. Que é a grande sacada dessa mudança de carga. Por quê? Se a tua perna, se a tua coxa ali, teu fêmur, tá apontando para frente e os teus pés estão apontando para fora, alguma coisa tá rodado. O que tá rodado nesse caso? A tua tíbia. E daí tu começa a ter uma distribuição de carga completamente prejudicial. O pessoal faz muito isso no outro sentido, que é o quê? Deixar os pés paralelos e afastar bem a perna. Daí quando agacha, o fêmur vai um pouquinho pro lado e o pé tá pra frente. Tu não tá tapando a ponta do teu pé com a tua coxa. Então, tá desalinhado. Pode
análise do exercício. Dependendo do teu aluno, do teu objetivo, tá tudo certo. Agora, tu tem que saber o que está acontecendo e fazer esse planejado, como a ideia do desequilíbrio da pelve, dentro de um contexto. Por opção, né? Não por acidente, é por opção. Não por não quero saber o que está acontecendo. Eu falo de uma vez que eu fui numa academia que o cara fazia uma execução do leg press e a tíbia dele medializava e lateralizava durante a extensão e medializava e lateralizava. A tíbia não, desculpa, gente, a patela. A patela medializava e lateralizava quando ele fazia a flexão. E aquele cara tinha muita carga. Daí minha bola de cristal me conta, assim, não conheço o cara, mas imagino o que pode ter acontecido na história dele, que no futebol de final de semana ele fez lá uma lesão. Sim. E que talvez ele tenha saído feliz da vida, que se ele não treinasse, a lesão teria sido pior. E sabendo que que ocasionou provavelmente a lesão era aquela situação ali que ele estava... Ou minimamente gerou essa questão da sobrecarga, porque a biomecânica da lesão, ela nos diz o seguinte, que é muito mais fácil a gente lesionar um músculo que não está sendo usado ali, pensando na lesão mesmo, né, nas rupturas de tendão e tudo mais, do que um músculo que está sendo usado. O formato da lesão é diferente e a intensidade da lesão é diferente. Então, qual é o músculo que não vai estar sendo usado? Aquele músculo que o nosso corpo está deixando de lado, porque ele já está cansado, ele já está fadigado. Sim. Então, não necessariamente vai ser naquela tarefa de alta intensidade Sim. que o problema vai aparecer. A lesão, ela está muito, muito relacionada com a fadiga, né? Tanto que, se a gente for olhar a grande quantidade de lesões graves de cunho muscular, ligamentar, até mesmo de entorses, por problema de posicionamento e forças, elas acontecem sempre no final dos esportes. Ela dificilmente acontece no início do esporte, quando o cara tá... A não ser que o cara já tenha uma pré-lesão, o cara tá com pré-rompimento, ele teve um parcial, alguma coisa do gênero, ou se não, o rompimento ele vai acontecer geralmente no final da competição, no final do jogo, no final da partida e assim por diante. Então a grande maioria das lesões graves acontece, por exemplo, no segundo tempo, acima dos 30 minutos do segundo tempo. Por quê? Porque o cara já tá fadigado. Ele já tá com o músculo primário sendo desativado, que tá podre, tá cansado, e ele tá tentando segurar aquela atividade com os sinergistas, com os estabilizadores, e assim por diante. Isso é bem, bem, bem interessante. Mas então, a minha pergunta sobre isso, ela vem assim, não seria então interessante alguns exercícios que são classicamente bipodais, né, que fazem simultaneamente a ativação dos dois membros, tanto inferiores quanto superiores, não seria interessante que eles tivessem independência? Por exemplo, eu ter um extensor que, ao invés de eu fazer uma ativação dupla, eu tivesse a opção de fazer uma ativação unilateral, por exemplo? Não seria interessante ter essa opção? Então, seria, né? Mas daí a gente entra em toda a questão mercadológica ali, dá pra se dizer até, e da forma como isso se desenvolveu. Não, vamos dizer, nós estamos discutindo ciência, então o mercado que resolve esse negócio. Vamos voltar lá. O que eu costumo falar? Que a sala de musculação, ela é uma página em branco e que a gente usa pouco as possibilidades que tem lá. Quando a gente trabalha essa ideia, mesmo que seja biarticular ali, mesmo que fosse uni, mas de um exercício guiado, a gente ensina o nosso corpo a fazer aquele exercício daquela forma. Uhum. Tem uma discussão muito forte aí, por exemplo, quem usa aqueles cinturões abdominais. Uhum. Cara, cinturão abdominal é usado, tem que ser usado para quem vai levantar carga estratosféricas. Não para ti. Minha discussão com a minha cunhada, que não tá ouvindo, talvez veja depois. Ela tem ali um disco necrosado e ela usa o cinturão para treinar. Aí ela pega a cachorra dela, que é uma porca, e levanta sem usar o cinturão. A cachorra que é uma porca. A cachorra é uma porca. Não, só deixa... Enfim, é uma analogia que eu trago, assim, porque é uma conversa que eu tenho muito com ela, porque não adianta tu treinar com um cinturão o teu levantamento de carga dentro da academia, se quando tu vai levantar uma mala, se quando tu vai levantar uma caixa, qualquer coisa no teu cotidiano, tu não vai ter aquilo. Então, tu tá impedindo que o teu músculo, que tu tem um músculo que faz isso, ele se chama transverso abdominal, tu tem outros músculos que auxiliam nisso, os oblíquos e tudo mais. Quadrado lombar, um monte de coisa vai estabilizar ali, né? Exatamente. Se tu não ensinar esses músculos a trabalharem no momento do teu agachamento, tu tá treinando ali, talvez, com hipertrofia. Então, assim, a gente precisa separar as coisas, né? Eu acho que dentro da ciência a gente tem, assim, muitas vezes a gente fala algumas coisas e essas coisas elas são interpretadas pela cabeça de quem está assistindo ou quem está escutando. Então, o cara que está escutando, por exemplo, sobre essa aula, essa discussão, e ele está entendendo que ele quer um objetivo de hipertrofia.
Aí ele vai chegar assim, então quer dizer que eu não devo utilizar os exercícios guiados para hipertrofia. Não, olha só. A gente está falando que exercícios guiados, eles são ótimos, eles devem ser utilizados em vários aspectos, mas eles são limitados nas questões biomecânicas para movimento e ativação de músculos, que seriam músculos auxiliares, protetores, estabilizadores. E mesmo para estabilização, muitas vezes, da articulação mesmo que está gerando aquilo ali. Por quê? Por exemplo, a gente já falou que o joelho ele vai fazer a flexo-extensão, mas que a gente tem a possibilidade de rolar ali uma rotação tibial. Se eu tiver que lidar com essa rotação tibial e ensinar o meu corpo a não fazer aquilo, porque o meu exercício ele é guiado, quando eu saio da máquina, talvez eu faça aquele movimento. Por ser um e aí tu te ferra. E aí tu te ferra, porque além de tudo, tu tem músculo cansado, tu vai ter carga e tudo mais. Então, de novo, a gente entra na ideia da variabilidade. Eu vou trabalhar a hipertrofia com o movimento guiado, mas eu vou desafiar o corpo do meu aluno com as diferentes formas de executar esse movimento para que ele também esteja preparado para levantar a cachorro do chão. Ou você faz exercícios na academia sem as proteções de cinto, ou você passa a usar cinto todos os dias para qualquer coisa, né? Então você protege. Então isso é muito importante que a gente entenda. Porque assim, até em um dos meus livros, eu mostro um modelo que eu acredito muito. O modelo que eu acredito muito é, não existe exercício ruim. Existem pessoas que não se encaixam em determinados exercícios, mas o exercício não tem culpa nenhuma. Ele é um ser inanimado ali, né? Ele é ali paradinho, ele é um objeto, e aí algumas pessoas não encaixam naquele objeto ali. Agora, ele não tem culpa disso. Então não tem um exercício que é bom, que é ruim, que é mal, que é não sei o quê. Agachamento causa problema nas costas. Não, se você fizer ele bacaninha, se você ensinar esse cara, do ponto de vista motor, desde o começo, quando ele tá com pouca carga, a fazer o agachamento, você ensina ele a fazer o agachamento para que ele tenha músculos estabilizadores para esse movimento, para quando ele estiver podendo levantar muita carga, ele aguentar com esses músculos estabilizadores. O agachamento é um ótimo exercício que não traz problema algum para ninguém. Então isso é importante. Então o modelo que eu sigo é: aproveite o início das coisas para ensinar a base de movimento para os teus alunos. Então eu sempre digo que as primeiras semanas elas são um laboratório de ensino. Você ensina a ativar, você ensina a sentir corpo, você ensina a angulação, você ensina... Por que é esse momento de ensinar? Porque a carga está baixa. Ele não consegue colocar muita carga porque ele está começando. Então esse é o momento de ensinar a agachar o cara, é com o peso do corpo. É sentando e levantando um caixote, é com uma barra, com um cano, entendeu? É aproveitar essa... E não fazer o que a grande maioria faz, que é no início colocar em aparelho guiado. Vai lá e bota o campo. Cara, que é mais fácil, né? Você bota o cara no voador, por exemplo, ele não vai se matar, não vai se enforcar no voador. Não sei que o cara foi um gênio demais. Mas evita disso. Pega e coloca ele a fazer um crucifixo, coloca ele a fazer um supino com halteres, coloca a fazer uma outra atividade para peitoral que exija mais do repertório motor dele, para que quando lá na frente ele estiver colocando bastante carga, ele já esteja preparado para isso tecnicamente. E eu gosto de usar uma proporção que é 80-20, tá? O que é 80-20? Eu gosto de 80% dos exercícios multiarticulares, tá? De preferência livres, que possam fazer uma ativação, e 20% dos monoarticulares. Por que eu gosto dos 20%? Porque às vezes você quer fazer trabalhos específicos, cara. Daqui a pouco é o seguinte, eu vou fazer agachamento. Eu entendo que agachamento, até o artigo, a postagem que eu fiz hoje à tarde sobre agachamento, eu entendo que o agachamento ele tem uma ativação de quadríceps, ele tem uma ativação de músculos do glúteo ali, ele tem uma ativação relativamente de alguns isquios ali, a gente consegue ativar também. Mas se eu quero dar ênfase para um ou outro desses músculos, eu vou lançar a mão de um monoarticular. Daqui a pouco eu faço um agachamento, que é multiarticular, e aí se eu quero dar ênfase para isquios, eu vou colocar o cara lá numa mesa romana, fazendo uma flexão de joelho. Eu quero dar uma ênfase no glúteo, eu vou pegar um monoarticular e vou colocar o cara fazer uma caneleira. O pessoal demoniza, caneleira, porque caneleira não funciona. Cara, desculpa, mas se você... Quê, né? Não, mas assim, aquela pessoa que fala que não funciona, ela não entende uma coisa de demanda, né? É óbvio que se eu comparar o exercício agachamento com um exercício de caneleira, os processos eletromiográficos, os processos hipertróficos vão estar diretamente relacionados com a carga levantada. E eu não tenho dúvida que a carga que eu consigo levantar no agachamento é
infinitamente maior do que uma carga de uma caneleira. Agora, se eu conseguisse fazer um equilíbrio, uma equivalência, uma equalização de trabalho que eu consigo no músculo glúteo com o agachamento, com um trabalho igual gerado da caneleira, os resultados seriam parecidíssimos, iguais, entendeu? Então não dá para você comparar um exercício, eu vou comparar monoarticular, extensão de joelho, com agachamento para quadríceps. Cara, você até pode fazer essa comparação, mas você vai ter que equalizar a carga direcionada para cada um dos exercícios. Não adianta você querer levantar um monte de peso no agachamento, querer fazer com o extensor lá o mesmo volume de trabalho, mas com cargas e trabalhos diferentes, e me dizer assim, agachamento causa mais hipertrofia e mais ganho de força no quadríceps. Aí eu vou te olhar e vou dizer assim, vá. É óbvio, né? Você levantou mais carga com um, você teve maior trabalho energético no um, e você quer que o outro, coitado lá, tenha. Agora faz uma equivalência disso. Vai lá e gasta a mesma energia que você gastou fazendo extensão, você gasta a mesma energia fazendo o agachamento para quadríceps. E aí, então, você vai ter um resultado muito parecido quando a gente fala principalmente de hipertrofia. Um artigo, né? Cara, olha só, primeiro de tudo, papel aceita qualquer bosta. Então ele não reclama, ele vai lá, aceita o que você escrever. Mas está publicado numa revista e essa revista é uma revista científica. Eu posso te encher de um monte de revista, que é revista podre, ruim, mal administrada, que aceita carteiraço de doutor. Aceita carteiraço de doutor. O cara é doutor, tem um monte de publicação, o cara nem lê. Nossa, é uma honra ter o artigo do doutor fulano aqui publicado na nossa revista. Aí o cara pode falar um monte de bosta, porque ele já tem uma autoridade. Cara, ciência não funciona por autoridade, tá? Se alguém dizer, você tem que acreditar em mim porque eu tô falando, esse cara é uma besta, tá? Ele não é um cara científico. Duvida de mim, me pergunta, vai Total. Me questiona, vamos lá, vamos tentar pensar. Então isso é muito, muito importante. Mas a gente precisa entender que essas publicações, elas existem, e existem publicações. Se você acha que tem colega ruim dando aula na academia, também tem colega ruim ministrando aula, também tem colega ruim fazendo pesquisa. Então tem gente ruim e mal preparada em todas as camadas, de forma geral. Então é isso que a gente precisa entender muito. E é por isso que a gente tenta fazer esse esforço de trazer informação para vocês, a gente discutir algumas coisas, tentar mostrar uma visão que é uma visão mais coerente, uma visão mais voltada para a prática, assim, de forma geral mesmo, né? Então, assim, é muito, muito legal. Eu gostei bastante desse trabalho aí que você trouxe. Você trouxe dentro desse contexto aí, Kátia. E eu também tinha uma pergunta. Tá, bom, então. A gente estava nessa linha da primeira pergunta, você não respondeu. Então, vamos lá. Seria legal a gente ter os equipamentos com essa possibilidade, né? Por exemplo, ter um extensor que eu faço ele simultâneo, óbvio, mas que eu pudesse ter, por exemplo, uma regulagem de carga e de amplitude no direito e no esquerdo, né? Daqui a pouco eu consigo colocar 5% a mais de peso nessa perna aqui, que ela tem menos força para tentar compensar. Então essa possibilidade é muito, muito interessante. Isso? É bem bacana, principalmente nesses casos onde tu já tem instalado ali uma automatização de uma preferência de lado. Né, de uma preferência que está gerando essa disfuncionalidade a longo prazo. Porque, enfim, eu lembro uma aula da minha pós, que a Adri Vieira trouxe uma questão assim, o que é o correto, né? É a postura correta. É o que vocês acham bonito ou é o que é confortável? Na hora é óbvio, né? Lá, começando a estudar, não tinha resposta. Hoje eu já penso. Depende. Se o que é confortável para ti hoje vai te gerar uma lesão depois, quem tem a visão sou eu. Eu sou formada nisso. Eu estudo isso há poucos anos aí. Enfim, sou novinha ainda, né? Mas eu estudo isso há algum tempo. Da mesma forma como essa questão do 80-20 que tu traz. Novinha. Eu vou ter que te interromper agora, tu vai me escutar. Tu vai me escutar agora. Novinha. Tá me chamando de velho? Tá achando que tá novinho também, André. Tu também estuda há uns aninhos aí só. A gente tem muito pela frente. Olha, eu não vou pedir pra te dizer a tua idade, tá? Porque isso dizem que é meio ruim, assim, né? Você pedir pra uma mulher dizer a sua idade, coisa. Mas esse ano eu faço 41 anos. Então eu já passei. 31. Olha aí, ó! Bebezinho! 31, caraca, velho! Eu pensei que eu tinha sido doutor cedo com 34. Tu já é doutora com 32, tu foi? 32? Com 30, não, 29. 29, tu foi? Isso, 29 anos. Caraca, 29 anos já doutora aí. É bem. Bom, tá, continua a tua vibe aí que agora eu vou ter que. Eu perdi o que eu tava falando. Tava falando sobre o negócio da Adri ali, que ela falou, sim. de estar torto, então, não? Ponto, da mesma forma como o exercício, né? O monoarticular e o guiado, a gente vai conseguir
colocar uma carga maior, ele vai fazer uma resposta hipertrófica mais visível, vamos dizer assim, sem sombra Maior, de dúvida. né? Maior. Maior, mais hipertrofia, ponto. Só que o ponto é, isso talvez seja o que o teu aluno queira. Agora, a visão de que tu precisa treinar também a funcionalidade, também a estabilização e também essa questão multitarefa é tua. Tu é o cara formado nisso. A diferença que tem é que a educação física, diferente da medicina, por exemplo, se o cara erra numa cirurgia, tu faz um exame logo depois e tu mostra, tu fez errado. Ou se o cara dá uma orientação aí, que nem o médico que fez a cirurgia do buto, ele foi ótimo pra fazer cirurgia, foi péssimo pra passar os exercícios. Não é porque ele não sabe dizer isso. Não sabe. Não e daí sabe qual é o dizer isso. ponto? A gente, na educação física, muitas vezes a gente leva essa sobrecarga pro nosso aluno, mas a resposta disso vai aparecer quando? Daqui a 10 anos, naquela lesão, naquela artrite, naquela artrose, isso nunca volta pra comer o nosso rabo. Deixa eu só responder o Felipe ali. Felipe, vai ficar salvo 24 horas no meu Instagram e depois ela vai editado pro meu canal no YouTube, Dr. Lopes, tá? Então também vai ficar, não tem problema. Não. E já respondendo a Daiane também ali, Goulart Souza, a respeito disso. Mas assim, daí eu te pergunto isso, Kati, porque existem alguns equipamentos que estão vindo com algumas possibilidades. Por exemplo, leg press. Tem alguns leg, que a gente sabe que o leg é uma plataforma única, né, o tradicional, você empurra ele lá, 45 graus. Tem alguns legs 90 graus, blá, 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 mas ok, o tradicional 45 graus. Que esses legs agora, eles estão vindo com a possibilidade de você fazer simultâneo, e você tem um pino, você tira esse pino do meio, e ele se torna unilateral. Você acha interessante isso? Acha bacana isso? Você ter essa... Porque tu tá gerando ali um estímulo diferente. Eu não sei te dizer se isso vai gerar maior ou menor hipertrofia. Mas tu tem um estímulo diferente pro sistema, e isso, de uma forma geral, é enriquecedor. No Pilates, a gente tem a mulher que faz isso também. Tu consegue tirar um bastão e daí tu consegue trabalhar de forma unilateral. É a mesma coisa, André, o que é melhor? A rosca direta ou a rosca alternada? De uma forma geral, André falhou. Tô. De uma forma geral, a gente trabalha os dois exercícios e várias outras possibilidades. Aí a rosca 21, que é outra sacada da biomecânica e de aplicação da biomecânica. Mas... Eu vejo assim, ó, que nem, por exemplo, quando a gente vê esse trabalho no leg, quando você tira o pino, dá pra ver nitidamente que você tem um atraso de informação. O dominante, teoricamente, chega antes, aí chega a ter um atrasinho, aí vem... Você vê que falta uma coordenação. As pessoas ensinadas a fazer essa coordenação. E esse é o retorno que a gente pensa em fazer, né? Assim, tu ensina a pessoa a trabalhar ali nas mais diferentes possibilidades dela. E uma sacada aí, André, agora entrando um pouquinho mais na biomecânica, dentro dessa ideia de variação, que mata muito marombeiro, muito rato de academia, é a alteração na velocidade de execução. E é uma coisa que a pessoa tem bastante dificuldade, muitas vezes, aí, de entender, né? O que gera isso. Eu consigo fazer tal carga, beleza, agora faz bem devagar. Ou agora faz muito É aquilo mais que a gente chama, em treinamento, a gente chama de tempo de tensão. Que é uma variável que ela era extremamente negligenciada. Assim, a galera não entendia, por alguns, tá? Pela galera da prática. Eu conheci ótimos treinadores. A primeira vez que eu tive contato com isso forte na parte científica foi com o Michel Brentano. Tu conheceu o Michel Brentano? Foi aluno do Cruel lá há um tempo, etc. E ele é hoje o coordenador da Academia do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. Gente boníssima, assim. Um grande abraço aí se você assistir essa live. Michel Brentano, vulgo pigmeu caribenho. Viajava, né? Ele é um toquinho, baixinho, pequenininho. E aí, assim, e ele fala muito bem, com uma clareza, uma visão sobre treinamento de força. É um dos caras que mais entende de treinamento de força do ponto de vista científico, sem dúvida nenhuma, Michel Brentano. E ele falava muito assim, ó, cara, se você não tem um controle de cadência, se não tem um controle de velocidade, tu não tem controle sobre bosta nenhuma, tu entendeu? Nada, velho, nada. Você perdeu o controle total das coisas. Por quê? Porque o cara começa em uma velocidade de treinamento e conforme a coisa vai apertando para esse cara, ele começa a ativar outros músculos e aumentar a velocidade na tentativa de acelerar aquele processo de término de atividade.
E aí você tem prejuízo na velocidade, tem prejuízo na amplitude. É muito comum também a pessoa começar a fadigar, ela começar a reduzir a amplitude de movimento. Porque é mais confortável você produzir força em alguns ângulos específicos, que, claro, mudam de articulação para articulação, mas nos ângulos específicos. E, sem dúvida nenhuma, o tempo de tensão, no meu entendimento, é uma das variáveis mais importantes de treinamento, inclusive, até agora fazendo mais um merchan, né? Nos meus cursos de hipertrofia, de treinamento, propriamente de periodização, e até mesmo no livro de hipertrofia, que foi lançado esse ano passado, o livro que foi lançado ano passado, eu trago essa variável muito bem explicada, no sentido de que eu possa montar uma periodização inteira sem mudar nenhum elemento que não seja o tempo de tensão, a cadência. Eu pegar uma série de 3 de 8 para todos os exercícios e eu simplesmente mudar a velocidade de execução, seja na concêntrica, seja na excêntrica, eu aumentando essas distâncias de contração, eu vou ter resultados diferentes que são proporcionais. O André só fala em cadência, diz o Marcelo. Mas é que é extremamente importante, a Kátia levantou uma coisa muito boa nisso, porque a gente, e ela não é uma coisa da biomecânica, isso é uma coisa do organismo. Quando... É uma coisa biomecânica também, porque a carga também pode chegar até zero, André, dependendo da velocidade que faz. Mas não é só da biomecânica, tá? Não é aquela coisa assim, tipo assim, é da biomecânica. Não. É distância perpendicular muscular. Isso, não é da biomecânica, ela é de uma coisa maior do que isso. Ela está envolvida com os processos de resposta ao treinamento, que são da biomecânica, que são da fisiologia, que são da bioquímica, que são de vários processos de melhora da performance. Então é isso que a gente precisa entender. O músculo, as pessoas dizem assim, o músculo não sabe contar. Cara, eu duvido a respeito disso, que o músculo conta muito bem, obrigado. Porque ele entende o que é pouca tensão, muita tensão, ele entende o que é tempo de cadência, quanto mais cadência ou menos cadência. Então talvez o músculo seja um dos órgãos que mais sabe contar. Ele usa muito essa questão de tempo, o temporal para ele é muito importante. O quanto que de tempo fica aquela carga em contato com aquele músculo é uma variável fantástica de trabalho, fantástica. Eu sou super fã do tempo de tensão, da cadência, eu acho que isso é fundamental para que a gente possa ter controle sobre o treinamento. E eu acho que a gente tem pouco controle, Kátia. Eu vejo assim, eu vejo as pessoas prescrevendo treinamento muito mais preocupadas com o que pega mais, o que pega menos, e esquecem de que o simples bem feito é bom, sabe? Um agachamento é muito bom, independente se você vai ter um baita de um leg, ou se você vai ter uma extensão, você vai ter uma flexão, assim, assado, isso enche o olho do aluno, eu entendo isso, mas em termos funcionais de resposta muscular, a Kátia falou uma coisa interessante, até que agora me recordei, lá no início da outra live que foi gravada, na outra parte, na primeira parte, se você não assistiu a primeira parte já está no YouTube, né, então você está assistindo a segunda parte agora. Então, assim, que foi no sentido de ela estava falando que... Agora até me fugiu o que ela estava falando. Estou falando sobre o negócio ali. Velho, é isso, velho. Velho, bebe as coisas e esquece o que tem que falar. Aí, assim, naquela ela estava falando ali a respeito da parte de treinamento. Eu não vou recordar agora. Esqueci a bosta do que eu ia falar. No início da outra live eu falei de tanta coisa. Não, eu tava falando dos exercícios ali, coisa. A Rafa tá dando risada, todo mundo dando risada da porra da minha cara agora. Aí, tipo assim, eu tava falando ali sobre os exercícios. Sobre o simples. A variação de treino, exatamente. Então, assim, quando fala sobre variação de treino, será que é importante, não é importante você variar o treino e coisa? Cara, assim, eu hoje treino muito mais simples dentro desse contexto, de que, tipo, eu vou lá e... Hoje eu até tava treinando com o Anderson acabou de entrar aqui. A gente tava fazendo costas. E aí a gente tava treinando costas, e aí ele disse, cara, quantas séries a gente fez? Aí eu disse, cara, a gente fez umas 5. Já fez 5, vamos mudar de exercício. E eu continuei fazendo o mesmo exercício que eu tava. Tipo assim, porque eu entendo que eu não preciso mudar de exercício. Porque aquele exercício é muito bom, é muito legal, ele tem um trabalho de carga bem forte, ele promove um trabalho muscular bem grande, então isso já é o suficiente. Então não precisa... A Kátia tentando ajudar. Obrigado, Kátia, obrigado. Lembrei mesmo. Obrigadão mesmo, era isso aí, tá falando da variação. E aí, então, assim, quando eu vou lá fazer exercício rosca direta, por exemplo,
Cara, por que eu não posso fazer 9 séries de rosca direta? Eu posso fazer 9 séries de rosca direta. Se eu entendo que eu preciso estressar aquele músculo com um volume de 9 séries, com X repetições, etc., eu posso usar só rosca direta sem problema algum. Eu posso usar só agachamento. Eu posso usar só supino reto. Não tem problema nenhum. A variabilidade de exercícios, ela entra numa expectativa de monotonia. Eu não quero que o meu treino fique monótono, chatão. Então, pá, e beleza, das vou pegar aquela... estruturas, né? Da forma como eu vou ativar de forma conjunta os músculos que vão agir como os auxiliares que estão ali. Exato, que estão trabalhando. Mas se eu quero um processo hipertrófico com produção de força específico, mano, tanto faz como tanto fez. Não preciso mudar. Então isso é muito importante, porque você tem, às vezes, alunos que não gostam da variação. Entendeu? Tem aluno que se sente muito melhor fazendo agachamento do que fazendo leg press, por exemplo. E aí você vai lá e força o cara a fazer leg press, que não é um exercício que ele gosta, um exercício que ele se sente bem fazendo, e que vai gerar menos carga. Então, pô, se o cara curte fazer agachamento, legal, explora o agachamento de maneira bacana, se o objetivo for ganho de força, se o objetivo for ganho de hipertrofia, tá tudo certo, tá tudo bacana. Eu não gosto. Daí o cara vai lá, eu sinto uma pequena dor no meu supino inclinado, no ombro, então me dói um pouco lá. Cara, se isso não acontece no supino reto, faz o supino reto e tira a porra do inclinado. Sabe, você não precisa ter a obrigação de fazer o supino inclinado, porque você viu que no treino de A, B ou C tinha o supino inclinado. Então, assim, tem dor, você exclui aquela porra ali, não precisa fazer. Até você resolver o problema da dor. Daqui a pouco o problema da dor é mais grave. Você investiga isso, você analisa isso. Tinha uma aluna minha, ela foi minha aluna em vários cursos, e também agora ela faz assessoria de treino comigo. E aí eu mandei uma planilha de treino nova pra ela e ela começou a reclamar de dor no punho. Ela tô com dor no punho, Claro, eu aumentei um pouco mais os exercícios de membros superiores. Mulher tem um problema de não ter grande prazer em fazer membros superiores, né? E aí ela começou a reclamar de dor no punho, então eu disse, manda uma foto de como é que você faz a pegada, tá? Da barra, por gentileza. E ela fazia a pegada da barra tradicional, normal. Ela pegava lá, polegar pra dentro, 4 dedos ali segurando a barra, e falava assim, faz o seguinte, só tira esse polegar daí e faz uma pegada suicide lá, tá? Tira ela, faz ela pegadinha assim. Acabou a dor dela. Um ajuste de dedo, tá ligado? Tipo assim, cara, eu podia ter... não, é síndrome do túnel do carpo, é síndrome da não sei o quê, é falta de não sei... Cara, é só um ajuste, às vezes, que você faz, que você não precisa mudar tanta coisa. É a mesma coisa que exercícios. Cara, se o cara tá se sentindo bem fazendo supino reto, explora supino reto. Se o cara tá se sentindo bem fazendo uma puxada, porra, tem uma discussão absurda. Puxa por trás da nuca, outro puxa pela frente da nuca. Vai plantar coquinho. Eu faço por trás da nuca, nunca senti problema nenhum no meu ombro, e tá tudo certo. Gosto de fazer exercício puxando por trás da nuca. Sabe? E faço pela puxada da frente também, sabe? Porra, sabe? Eu vou evitar que tu faça por trás pra que tu não... Não, pô, joga pra frente, mas pra mim tá tudo certo, tá tudo bom. Agora pro outro cara não dá, pô, não faz pra aquele cara ali. Agora eu não vou sair plantando, dizer, olha só, não, tem que fazer. O melhor é por trás da nuca. Faz o que tu quiser, chatão. Não me incomoda, tu entendeu? Porra, saco. Então essas coisas todas são... planejado, né, André, pra qualquer Exato, situação. bem planejado. E eu gosto muito dessa ideia da tensão, cara. Eu acho que o pessoal tinha que explorar um pouco mais isso. E eu fico feliz de ver que se explora isso na biomecânica, essa coisa de você, porra, no mesma carga, se você mudar o tempo de tensão, você vai ter, além de uma fadiga maior do agonista, você vai ter uma ativação dos antagonistas, porque uma hora cansa, né? Mas a gente pode até trazer isso para um pouquinho mais básico ainda, André, que é para análise da força que está sendo imposta pelo implemento. E como o implemento aí pode entender o halter, vamos dizer. Mas pode ser qualquer coisa que, eu vou falar em peso livre, né? Qualquer coisa que se tu soltar vai cair. Então, quando a gente faz um exercício sem aceleração, ou seja, com só aquela aceleraçãozinha irrelevante no início, e ergue esse implemento, esse halter lá, essa carga, de forma controlada, sem variar a velocidade, e desce lá e faz a concentração excêntrica nesse formato, tu tem uma carga. Se tu escolheu lá um halter de 3 quilos, tu vai ter uma carga constante sendo imposta por aquele halter que vai ser de 3 quilos. Se tu é aquele cara que já tá querendo terminar o exercício e tu faz aquele, sabe? Movimento acelerando. Vamos dizer, além do que seria o padrão que a gente vê da velocidade de execução. O padrão é 1, né? O padrão é 1 segundo para subir, 1 segundo para descer, esse é o padrão. Vamos dizer que essa pessoa acelerou um pouquinho mais. Eu brinco que é o idoso que não gosta do exercício e faz rápido para terminar logo.
mas tem muito jovem que faz isso também. Sim. Quando a gente faz ele um pouquinho mais rápido, o que acontece? A gente pode ter uma variação de 3 vezes a carga escolhida. Isso quer dizer que aquele halter, em algum momento, ele vai estar impondo na tua mão, seria de 3 quilos, uma força lá de 9, que ele vai chegar a 0. E por que isso acontece? Isso é a biomecânica. A gente tem ali aquela ideia da lei da ação e reação e da lei da inércia, né? Tudo que tá subindo tende a continuar subindo. Então, o que esse cara faz? No início da concêntrica, ele meio que joga essa carga pra cima. E depois ele só segue guiando ela. Quando ele tá guiando, ela já tá subindo, a tendência dela é continuar subindo. E ali, ele perde essa característica do halter de estar impondo essa força na mão dele. E aqui em cima ele precisa parar. Isso, vamos colocar então isso em termos práticos, né? Quando a gente faz lá na academia a velocidade do trabalho, onde eu tenho uma velocidade maior, eu faço uma aceleração, eu imponho um deslocamento para essa carga, então até determinado ângulo eu estarei impondo força e gastando energia. Depois desse processo acelerativo, essa força tende a cair até o processo de frenação, que será no final do exercício, ou seja, carga zero, e aí a gente começa a fazer o trabalho oposto, né? O trabalho de volta a acelerar. Nesse período onde tu tem essa carga, como tu tem a aceleração, isso faz com que a força ali do sistema, a aceleração do sistema faz com que a força imposta, ela seja maior. Então tu tem uma força muito maior do que tu escolheu, uma força muito menor do que tu escolheu ao longo da tua execução. Então, teoricamente, nós teremos um esforço no início do movimento e uma desaceleração, uma perda dessa produção de força no final desse movimento. Então, pensando no final, ela começa a voltar. Quando tu chega, digamos, pensando na rosca, que é a gente consegue mostrar. Quando tu chega aqui e começa a voltar... Não, eu não vou mostrar rosca nenhuma. Tu não vê esse papo aí. Acabou. A produção não traz de novo. Então, é só uma dose. Quando tu começa a retornar ali, a fazer a excêntrica, essa carga, ela começa a subir novamente, até que chegue no final e a gente tem um novo pico. Ele tem mais ou menos esse formato, ó. Repouso, início da concêntrica, final da concêntrica, início da excêntrica, final da excêntrica. Tá, não, beleza. Tá, então é isso aí que eu tava... É isso aí que eu tava falando. No final da excêntrica, se tu não segurar isso de alguma forma, segurar é muito feio, né? Mas se tu não segurar isso de alguma forma, frenar, vai travar isso, vai ser a tua articulação. Entendi. Não, beleza. Esse troço vai ter que chegar a 0 de aceleração em algum momento, seja pelo teu controle muscular, e aí a gente entra naquela história do tu faz a força, não deixa a gravidade trabalhar por ti. Tá, então, vamos separar isso, vamos separar o exercício em 2 fases, a fase concêntrica e a fase excêntrica, tá? Vamos separar isso para ficar mais claro. Então vamos lá. No início de um movimento rápido, na fase concêntrica, eu tenho uma aceleração, logo eu posso multiplicar essa carga por até 3. Perfeito? Sim. Beleza. Então eu tenho... Dependendo da aceleração, tu vai multiplicar por menos do que isso. Isso. A variação comum ali, o 1 chega mais ou menos em 2. Tá. Então assim, a gente tem uma possível aceleração e produção de força de até 3. Vamos lá. Então até 3 não é 3, é até 3. A gente vai variar isso aí conforme a velocidade. Então eu tenho, no início da concêntrica, uma maior produção de força, e no final da concêntrica, uma redução dessa produção de força. Calma. Eu tô falando só do implemento. Tu não pode levar isso para produção de força, porque esse implemento ele vai gerar um torque. E daí, para eu pensar na produção de força, eu teria que pensar em qual é o torque que está sendo gerado ali, qual é o torque que está sendo gerado dentro do músculo, e para isso eu preciso pensar na força e na distância perpendicular dele. O que a gente pode dizer é o que acontece fora reflete no que acontece dentro. Mas eu não posso ser tão pragmático. Não, beleza, pra gente entender. Então, teoricamente, a força que eu começo fazendo numa velocidade não é a mesma que eu vou chegar no final da concêntrica, e o invertido acontece ao contrário. A excêntrica agora é maior em cima. Acontece ao contrário, é isso aí. Não, ao contrário que no sentido assim, né? Agora vou passar pra excêntrica. A excêntrica, agora o início da contração excêntrica, tá com maior força, teoricamente maior força, maior implemento. A excêntrica é menor, depende. Se tu tá aqui, quando tu começa a descer, o que aconteceu? Ó, de novo. Início da concêntrica. Isso, final caiu. Da concêntrica. Perfeito. Agora o início da excêntrica, ele começa a subir até chegar no pico passado, que foi a carga escolhida, e voltar pro repouso. Então no início da excêntrica, essa carga ainda tá baixa.
Entendi. Pode ser Tá. até esse zero. Isso para ficar mais claro. Então, para ficar mais claro. Então, assim, no início da concêntrica é uma resposta, no final da concêntrica é uma resposta menor, no início da excêntrica é menor, no final da concêntrica voltou a ser maior de novo. Como se fosse um espelhinho, né? Perfeito. É uma ondulação que vai, você tem uma cava, né? Você tem uma depressão e volta a subir de novo. E um pico novamente. E até que tu, no meio ali tem essa... É um dromedário. Pergunta pro Augusto aí, pro Gustavo. Se é um dromedário ou se é um camelo. A gente brinca que o Gustavo era o outro. Ah, tá. Não, pro Augusto, beleza. Aqui eu sou péssimo pra nome, né? Na dúvida, a pessoa começava a tentar chamar eu sou péssimo pra nome, então ele me perdoa. Então, assim... também, assim, só pra constar. Exato, constar que a Kátia é outra. Então, dentro desse contexto, assim, só pra gente entender. Então, são como se fosse duas corcovas, assim, né? As corcovinhas lá eu nunca sei se é o dromedário ou se é o camelo, mas enfim. Duas corcovas. Você tem um pico, uma queda, um pico de novo, no final do movimento. A única diferença que tem, se a gente for usar essa analogia, e eu acho que é o camelo, alguém ajuda aí, gente, é que quando a gente pensa no camelo, ele tem ali o platô, né, o início, que seria o repouso, daí tu tem o pico e o vale chega só até esse repouso. No caso do treinamento de força, se a gente trabalha com 10 quilos, eu posso chegar a 20, eu posso chegar a 0, eu não vou até aqueles 10. Depois eu volto para 20, até que no repouso eu chegue novamente no 10. Então, isso tudo pensando que a gente não tem o controle da cadência, né? No momento que eu faço uma padronização de velocidade, isso tende a estabilizar, né? Se for no norte é camelo. Camelo tem 2. Isso aí, pessoal, valeu. Sempre tem alguém que sabe essas coisas. É meu irmão, Arthur Lopes. Beijo, negão. Arthur Lopes, um grande tatuador, ele sabe muito de tatuagem. Tatua Brasil exterior aí, tatua demais, Arthur Lopes, beijão. Então, show de bola, muito legal. Então, para vocês verem que a importância que tem o controle de velocidade, né? Você ensinar lá o movimento para o aluno, ensinar que ele precisa fazer em uma velocidade planejada, não tem uma velocidade... mas uma velocidade... Até tem, tá? Tem uns artigos bem legais nesse tipo de tensão, estava lendo esses dias, que propõe, por exemplo, uma melhora resposta do ganho de força com uma ação total de 6 segundos para idosos, por exemplo. Então você ter 3 segundos de concêntrica, 3 de excêntrica, teve uma resposta bacana. Inclusive, até eles sugeriam que entre as contrações houvesse um repouso de até 4 segundos, por exemplo. Então, em vez de você fazer constante, você repousar 4 segundos e refazer 3, voltar 3. Bem legal esses artigos, bem bacana. O professor Bruno ali está trazendo a questão do ângulo articular, né? E é exatamente essa sacada, Bruno. Por exemplo, quando a gente pensa no Rosca 21, que o pessoal faz, que é o quê? De extensão até 90, de 90 até flexão completa, e ele inteiro, né? 7 repetições de cada. Pelo menos quando eu estudei alguma coisa, era mais ou menos assim que fazia. Quando eu estudei essa questão da musculação aí. Então, qual é a sacada? Tu tá mudando o ponto, o ângulo articular, aonde tu vai ter esses picos e esses vales. E, consequentemente, quando tu pensa no princípio da especificidade de treinamento, e aí, de novo, o André, total, aí me derruba, se for o caso, e me acrescenta o que precisar, a gente tá treinando a musculatura naquele ângulo especificamente. Perfeito. Então, se tu fizer sempre da mesma forma, tu vai sempre ter o pico e o vale dessa força que está sendo imposta nos mesmos ângulos articulares. Isso então, pode ser bom ou pode ser ruim, depende. Claro, mas se tu não fizer a variação, a pessoa vai sempre conseguir responder melhor as forças naquele ângulo onde ela tem o pico e pior onde ela tem o vale. Se é teu objetivo, show de bola. Agora, se tu pensar num contexto geral, e daí a gente entra de novo naquela ideia do treinamento como saúde, como funcional e tudo mais, a variação faz com que esse músculo aprenda a responder a diferentes cargas em diferentes angulações, mesmo que a gente não trabalhe a isometria especificamente. E uma outra o que também é bobagem, que pode ser trabalhado muito bem a isometria em vários contextos, né? Vários contextos. Você fazer a inclusão de exercícios dinâmicos, que você tenha a concêntrica e excêntrica bem trabalhadas, mas em vários pontos você pode escolher ângulos para acrescentar momentos de isometria. Isso tanto para força quanto para hipertrofia. E o pessoal pensa muito na variação de ângulo quando pensa em isometria. Ninguém fala assim, vou fazer isometria, vou fazer só em 90 graus. Aí o pessoal varia um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. E quando a gente pensa nessa questão da força que está sendo imposta, e depois um pouquinho mais aprofundado no torque que está sendo imposto, a gente não pensa em variar isso dentro da angulação. Então,
Então, quando a gente pensa em isometria, o pessoal pensa muito em variar a angulação, mas a gente não leva esse raciocínio para variar a angulação onde a força vai estar sendo maior ou onde o torque especificamente vai estar sendo maior. E uma outra forma que a gente tem de variar isso, e gente, eu não quero ser conhecida como a pessoa das bandas elásticas, eu curto banda elástica, eu tô usando, porque não tem muita possibilidade nesse isolamento, mas o meu trabalho ele é muito mais amplo que isso. É um pedacinho ali dentro do conhecimento, vai ficar Cate Borrachinha. Não, porque foi muito engraçado. A gente começou a falar disso, a gente conversou sobre isso, a gente fez uns posts sobre isso, e daí rolou convite para 2 lives falando de banda elástica. Daí eu falei pro Guto assim, não quero ser conhecida como uma pessoa da banda elástica. Legal que isso esteja rolando, mas eu vou ter que fazer isso, mudar um pouco. Mas voltando para a ideia da banda elástica. Olha, já falou, elascátia. Voltando para a ideia da banda elástica, ela faz o contrário na questão da força, porque ela impõe mais força quando ela está mais distendida. Então, se a gente for fazer o mesmo gráfico da banda elástica, independente da velocidade, o gráfico da banda elástica é assim. Concêntrica, excêntrica e repouso. Talvez por isso ela seja tão associada à reabilitação. Porque a gente tem esse controle da força que está sendo imposta. E com a banda elástica eu consigo mudar essa questão do ponto onde tem o máximo, ou do ângulo articular onde está tendo o torque máximo e tudo mais. Então, tu como especialista, doutora em biomecânica, o que você acha dessa junção da carga tradicional com a carga imposta pelas borrachas no mesmo exercício? Por exemplo, aquela coisa do agachamento, que você coloca as borrachas, aquela coisa do supino, aquela coisa até da rosca direta. O que você enxerga sobre isso e essas produções de força, já que o comportamento da tensão da borracha ele é o contrário? Posso falar que a literatura traz, não? Que eu acho que fica muito melhor, né, quando a gente pode colocar o que a literatura nos mostra. Que nesses ângulos, por exemplo, vamos criar aí a imagem para que todo mundo enxergue. Voltando para a rosca. Gente, eu até trabalho em outros exercícios, tá? Mas a rosca eu consigo mostrar para vocês aqui. Voltando para essa rosca. Frase, editor, por gentileza. Essa rosca eu consigo mostrar para vocês aqui. Então, né? Mas na verdade eu gostaria mesmo para que o André mostrasse a rosca, porque eu pudesse escrevendo enquanto ele vai fazendo, eu ficar bem mais didático. A rosca é o que eu consigo mostrar para vocês. Que sacanagem. Então, gente, quando a gente faz um exercício pensando na banda elástica, independente de qual angulação ela esteja presa, quando eu faço máximo de flexão, estou no meu ângulo ali de flexão máxima, eu tenho essa banda mais estendida. Então, lembrando, ó, o gráfico da força lá imposta pelo peso livre, que seria o halter, naquele ponto ali, eu vou estar aqui embaixo. E da banda elástica é onde eu vou estar lá em cima. Então, tu tem uma equalização disso. Que legal, hein? E daí, o que rola? O que os estudos têm nos mostrado? Que quando tu faz essa associação dos dois, tu consegue, quando avalia a força nos diferentes ângulos, ter ótimos ganhos de força nesses ângulos, porque é onde, de uma forma geral, a gente não está habituado a responder com grandes intensidades, porque a gente não está recebendo uma grande intensidade de força do nosso implemento, e a borracha nos força a isso. Então, por exemplo, tem isso com agachamento, tem isso com bailarina fazendo flexão de quadril, e daí elas conseguem, inclusive, manter por mais tempo e ter maior força nesses ângulos de maior flexão, porque é onde essa faixa está impondo mais carga. Tati, mas então, dentro desse contexto de aplicação da banda elástica, se vê a banda elástica como um advento, como uma ferramenta muito exclusiva, né? As pessoas usam, praticamente gêmeos, então a gente usa exclusivamente ela para uma determinada, vou trabalhar com borracha ou vou trabalhar com cargas tradicionais, com halteres, etc. Mas seria bem interessante, então, nessa expectativa de manutenção de força em diferentes ângulos, né, a gente usar a associação das cargas com as bandas elásticas, com os elásticos de forma geral. Honestamente, eu não sei, daí eu tenho as minhas dúvidas. E aquela história que quando a gente lê um artigo, a gente fica com mais dúvida do que com certeza, né? Se ao invés de fazer o exercício associado, a gente treinar hora com um e hora com outro, os ganhos não seriam similares. Ótima pergunta. A tensão, ela até vai ser maior ali quando tu trabalha com os dois associados, mas de uma forma geral, tu vai ter ali, talvez tu aumente o volume de treinamento por tu ter, não as cargas somadas, mas mais séries, uma série feita com uma série feita com outra. Que pergunta boa essa, hein? Que pergunta boa essa, hein? Porque assim, nós poderíamos ter, teoricamente,
o mesmo volume de trabalho, né? Número de exercícios, séries e repetições, mas numa nós teríamos um comportamento da força mais ondulatório e o outro comportamento da força mais teoricamente equalizado e o outro com uma força em ângulo diferente usando só a borracha. 3 grupinhos equalizados por trabalho, né? Mas aqui eu acho que seria interessante para ver força específica e ver hipertrofia também. Ó, isso aí dá furdunço, dá pra quem fazer. estiver aí procurando tema para TCC, para dissertação, chama a gente para ajudar. Dá para fazer. Coisa legal. Se tiver um dinamômetrozinho para medir algumas coisas, se tiver uma ecografia aí, quem sabe, também para fazer algumas ultrassom, ultrassomzinho mesmo, e o teste de 1RM já seria riquíssimo. Mas enfim. Temos isso, dá para fazer. Eu tô um pouquinho longe, né? Outra coisa, o pessoal falou da distância perpendicular e eu queria falar mais uma coisa. Eu queria falar mais várias coisas, né? Mas, pode falar à vontade. Grávida agora? Putz, já falava pra caralho. Agora não posso nem mandar calar a boca e você tá mandando a grávida calar a boca, é isso? Não pode me dizer não. Viu? Pessoal. Então, galera, uma outra coisa que eu ressalto muito quando eu falo de biomecânica, e eu falo bastante de biomecânica, eu costumo brincar com os meus alunos das outras disciplinas que não me perguntem de biomecânica, que rola um desvio de tema total na aula, é o quê? A gente tem muitas nomenclaturas iguais usadas para coisas diferentes dentro da biomecânica. Isso até é um alerta assim, que eu trago para quem começa a se interessar por isso. Alguém falou ali, distância perpendicular entre os eixos. A distância perpendicular é a distância entre uma linha e um ponto. No caso, a linha de ação da força e um ponto, que é um eixo. Então, não entre 2 eixos. Só que alguns autores trazem essas confusões. Por exemplo, braço de alavanca. Tem gente que fala que braço de alavanca é o torque todo, a força vezes a distância perpendicular. Tem gente que fala que braço de alavanca é só a distância perpendicular. E quando as pessoas chegam para conversar, essa gente não se entende. E se tu não souber que pode ser uma coisa e pode ser outra, tu também não entende o que as pessoas estão te perguntando. Diferente ali da fisiologia e de umas outras áreas onde a forma de trazer os conceitos está muito esclarecido já. Não, mas tem essa diferença em várias tem. Isso é um problema bem grande de várias áreas, essa falta de padronização das informações que acontece. Nesse caso, assim, então, por exemplo, como eu trouxe o braço de alavanca, o que é o braço de alavanca? Que falaram pra ti que era a distância perpendicular, ou que o autor que tu leu disse que era a distância perpendicular, que tu remeteu a ideia de 2 eixos, e não de uma linha, que é a linha de ação da força e do eixo, sabe? Então, essas são coisas assim pra gente começar a se atentar, porque quando a gente começa a consumir essa informação, se a gente não tiver ligado nisso, gera uma confusão absurda, inclusive do nosso entendimento. Claro. Do que aquela pessoa está querendo trazer. Se você está falando teoricamente a mesma coisa, mas com conceitos diferentes ou com nomenclaturas diferentes, e aí começa a dar confusão, né? Ou a nomenclatura igual para coisas diferentes, que é isso. Coisas que diferentes. É muito comum, né? E assim como a questão da própria biomecânica, né? Porque algumas pessoas consideram, como a biomecânica vai avaliar todas as forças que estão envolvidas, os efeitos dessa força que são os torques, as pessoas consideram a cinesiologia, que é lá o conhecimento acadêmico dos músculos, como uma parte da biomecânica, e eventualmente vendem aí o curso ou o post, aquele com o tracinho, dizendo quem são os músculos que estão ativos. Mas isso é cinesiologia, isso é uma análise cinesiológica. Se a gente não avaliar todas as outras forças e por que esses músculos que estão ativos, tu não tá falando de biomecânica. Mas, de uma forma geral, era isso aí. Eu queria agradecer a quem ficou com a gente até agora, esses guerreirões aí. Eu isso aí. Demorar uns 40 minutos, deixei pra jantar depois. Olha, estou deixando pessoas grávidas fazendo jejum intermitente. Isso não é legal. Isso Mas é bacana. agradecer ao pessoal, me dispor aí, quem tiver mais algum ponto de discussão, mais alguma dúvida, pode entrar em contato ali via direct, eu respondo todo mundo. Pessoal que quiser aí trazer também sugestões, dúvidas, daqui a pouco rola aí mais alguma interação, mesmo alguma resposta em post, o que for. Se for uma coisa um pouquinho mais intensa, algum trabalho, a gente conversa por e-mail. Que acho que quem trabalha nessa linha mesmo da educação quer mais conseguir acrescentar e estar presente, assim, não só nos alunos, produzir, mas nos alunos dos alunos. E é isso aí, galera. Produzir. Queria agradecer a Kátia, a paciência dela, vir aqui falar pra gente, etc. Eu acho... Vem. Tchau, aqui,
Oi! Olho cheio d'água. É que era 40 minutos, né? Sim, o Guto disse, toma essa guria, não aguento mais segurar. Olha. E é Gente, isso aí, pessoal. Agradecer muito mesmo. obrigado, Até a muito próxima. obrigado. Sem dúvida nenhuma, a gente vai explorar mais vezes aí, roubar a mãe da Maria Clara, isso? Uhum. Da Maria Clara mais vezes. Aí, muito legal, muito obrigado. Não esqueçam de seguir a Kati nas redes sociais, aqui no Instagram, no canal do YouTube, se inscrever no canal do YouTube, que é uma coisa bacana que vocês viram isso. Essa é a vibe da Live de Boteco. É um bate-papo entre amigos, a gente conversa, a gente aprende, a gente ensina e a gente vai tocando as coisas todas de maneira bem, bem legal para todo mundo melhorar. Esse é o nosso objetivo. Kati, muito obrigado. Beijos a todos e até quinta-feira agora com a Live de Boteco, agora falando sobre nutrição. Até mais. Tchau, bebê. Tchau.